Boa noite, Igreja Dunamis, boa noite para você que está entrando no canal hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo mesmo, que o Senhor te dê uma noite iluminada, que o Senhor fale poderosamente com você. Estamos muito felizes de te receber e muito felizes em ter você, família Dunamis, aqui com a gente. Hoje eu quero refletir num texto que já estou nele há algumas semanas. O Senhor tem falado comigo já há algumas semanas nesse texto e eu tenho lido cada palavra, tenho degustado cada palavra com uma sede assim maravilhosa e que eu espero ainda ficar alguns dias lendo. O texto está lá em Zacarias, capítulo 7, do verso 1 ao 3. Eu estou usando uma Bíblia na versão NVT, mas fique à vontade para você ler na sua versão. Diz assim: em 7 de dezembro do 4º ano do reinado de Dario, o Senhor deu outra mensagem a Zacarias. O povo de Betel tinha enviado Sarazer, Regem-Meleque e seus homens para buscar o favor do Senhor e para perguntar aos profetas e aos sacerdotes no templo do Senhor dos Exércitos: devemos continuar a lamentar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo pela Tua palavra. Que ela vá de encontro a cada coraçãozinho que vai estar prestando atenção nela hoje. Eu tenho certeza que o Senhor já tocou poderosamente os Teus filhos através dos louvores. Tenho certeza que corações já foram voltados para Ti no momento de louvor. E agora eu te peço, Pai, uma atenção toda especial, mentes e corações cativos à Tua mensagem, cativos à Tua palavra, e que o Senhor fale poderosamente aos corações deles, como falou comigo, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma das coisas mais gostosas de ler a Bíblia, definitivamente, é ler a Bíblia. Não apenas ler com o objetivo de atingir uma meta. Eu sei que existem pessoas que leem a Bíblia com uma meta, tipo, eu preciso ler a Bíblia 2 vezes, a Bíblia toda 2 vezes por ano, eu preciso ler a Bíblia 3 vezes por ano, eu preciso ler a Bíblia 1 vez por ano, ou preciso ler a Bíblia pela primeira vez. E você cria metas e modelos e métodos de estudo de leitura bíblica. Isso é muito importante, isso é muito legal. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo que a leitura bíblica, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que uma obrigação, ela é muito mais do que uma meta, ela é muito mais do que um objetivo. Ela é um momento seu com Deus. Ela é um momento onde você deveria parar tudo que está acontecendo, tudo que você está fazendo e se dedicar exclusivamente a ela. Se dedicar exclusivamente àquilo que ela vai falar com você. Se dedicar exclusivamente para aquilo que o Senhor vai ministrar através daquela palavra. Com calma, com paciência, com dedicação. Porque o foco de ler a Bíblia não deveria ser apenas buscar conhecimento, e sim buscar uma verdadeira intimidade com Deus. E 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para reparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu não consigo mais viver sem ler a Bíblia. Eu não consigo mais ter um momento com Deus sem antes parar e ler a Bíblia. Até as nossas orações, quando elas são repletas daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu da Bíblia, elas parecem que ganham um fôlego especial. Não que tenha qualquer tipo de mantra ou poder especial, mágico, não. Mas mostra toda a sua intimidade, mostra tudo aquilo que você busca do Senhor.
né? Ela te enche mais do que enche outras pessoas, conforme o Espírito Santo vai te trazer à memória tudo aquilo que você leu. E nesses dias de pandemia, principalmente nesses últimos dias, Deus tem falado de uma forma muito maravilhosa através de 2 livros bem específicos. E até certo ponto, às vezes, negligenciado devido à sua escrita um pouco mais complicada. São livros que para algumas pessoas realmente, às vezes, são meio difíceis de ler, porque vão falar muito de visões, vão falar muito de profecias, né? Mas são livros que, se você começar a ler capítulo por capítulo, degustando cada um deles, você vai encontrar coisas maravilhosas. E que livros seriam esses? Profeta Zacarias e Ezequiel. Mas antes eu queria que vocês entendessem algo que vai fazer toda a diferença nesse alguns minutos que a gente vai estar conversando aqui, batendo um papo. Ser profeta, como aqueles do tempo bíblico, era falar debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus, sob a autoridade de Deus, sem anular a sua personalidade. E por isso vemos escrita muitas vezes tão diferente entre homens inspirados por Deus, e que eram municiados muitas vezes de 4 coisas que nós devemos ficar muito atentos, tanto quando você for ler a Bíblia, quanto quando você estiver no seu momento com Deus. Quando você estiver na sua intimidade com Deus, ou quando você estiver na igreja, ou quando você estiver em algum momento no trânsito, no trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja. Se vocês seguirem mais ou menos esses 4 princípios, que eu vou falar de maneira muito rápida aqui, eu tenho certeza que o Senhor pode usá-los poderosamente, como usou cada profeta lá atrás. O primeiro desses princípios, o primeiro desses atos que os profetas tinham, é que eles viam as circunstâncias e os acontecimentos que o cercavam, de modo que pudessem ver a mão de Deus agindo. Por vezes, nós somos negligentes com aquilo que Deus tem feito. Somos negligentes com as ações de Deus ao nosso redor. Quantas e quantas vezes você já teve a oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar do toque especial do Espírito Santo, de orar por cura, de profetizar para outras pessoas, e Deus te deu todo o ferramental, te deu todo o caminho para que você pudesse fazer isso, e simplesmente por você estar desatento ao que está acontecendo, simplesmente porque você não está vendo as circunstâncias que te cercam, porque você não está vendo os acontecimentos ao seu redor, você deixa que essa oportunidade passe. E os profetas eram especialistas em entender esse momento, e aí sim, agir poderosamente com aquilo que o Espírito Santo revelava para eles. A segunda coisa é que eles interpretavam as Escrituras para entender o presente com aquilo que eles conheciam do passado. Não tem como você ser profeta, não tem como você ser um anunciador das boas novas, um anunciador do Evangelho, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a palavra de Deus, sem buscá-lo de maneira intensa, sem leitura bíblica, sem leitura devocional. Eu sei que você pode ser carregado de unção, você pode ser aqueles caras que abrem a boca e profetizam e as coisas acontecem, amém por isso, mas sem leitura bíblica, sem vida devocional, com certeza está te faltando alguma coisa. E os profetas repletos, cheios do Espírito Santo, vendo tudo o que acontecia ao seu redor, às vezes nem com tanto conhecimento de leitura ou tanto conhecimento de escrita, eles conheciam o Deus deles através da escrita, através da Torá, através daquilo que já tinha sido colocado no coração dos profetas que viveram antes dele. Terceiro, o anúncio do futuro de pessoas no que diz respeito à obra redentora de Cristo. Como eu disse, a vida do profeta, no final de tudo, era anunciar a obra redentora de Cristo. Vinham com palavras duras, palavras difíceis, palavras que muitas vezes o povo não queria ouvir, palavras que pareciam mais, que serviam para machucar do que para abençoar.
em que momento algum você poderia imaginar que aquele profeta estivesse falando de Cristo. Mas, deixa eu te falar uma coisa, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, todos os capítulos, eles apontam para um único lugar, eles apontam para Jesus Cristo. E quarto, o profeta era completamente contaminado, ele era completamente inserido e inspirado para anunciar as boas novas do Evangelho. 4 características, 4 formas, ou 4 maneiras que você conseguia identificar o profeta. Mas voltando a falar desses 2 profetas, os 2 profetas profetizam no exílio. Um em seu começo, um que anuncia a saída de Deus de Jerusalém, a destruição do templo e tudo aquilo que os judeus acreditavam que Deus era. E um outro que prega o retorno de Deus a Jerusalém, o retorno da adoração, o retorno das práticas religiosas, mas que de forma alguma pregou o retorno da religiosidade para aquele povo. Nós, se formos de novo com uma leitura devocional, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a querer buscar a todo momento, você começa a querer buscar tudo aquilo que ela é capaz de te dar. E onde a gente consegue ver Deus começando a deixar Jerusalém, você consegue vê-lo de 2 maneiras. Primeiro, de uma forma histórica, e depois de uma forma espiritual. A forma histórica a gente vai ver lá em 2 Reis, capítulo 25, do 8 ao 9, vai dizer assim: em 14 de agosto daquele ano, o 19º reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém, pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Aqui você consegue ver um registro histórico do momento onde o templo é destruído. E também nós temos o registro espiritual desse momento, que está lá escrito pelo profeta Ezequiel, no capítulo 10, verso 18, e no capítulo 11, do verso 11 ao 24, vai dizer assim: quanto àqueles que anseiam por suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis, darei a eles o castigo merecido por seus pecados. Eu, o Senhor soberano, falei. Então os querubins levantaram as asas acompanhados de suas rodas, e a glória de Deus de Israel pairava sobre eles. Então a glória do Senhor subiu da cidade e parou acima do monte a leste. Depois disso, o Espírito de Deus o levou de volta à Babilônia para o povo no exílio, e assim terminou a minha visão. E eu relatei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Agora imagine aquele povo no exílio, escravos novamente, percebendo tudo aquilo que eles aprenderam como verdade, todo o poder demonstrado por Deus, todos os milagres, todas as maravilhas, que culminaram na glória de Deus invadindo o templo, havia terminado. Deus os havia abandonado. E depois de quase 1000 anos de liberdade, após o cativeiro egípcio, eles voltam a ser oprimidos e dominados. Ou seja, Deus nos abandonou à nossa própria sorte. Não verei mais a Deus nem a sua glória. Deus agora é invisível para nós. E aqui fica impossível não começarmos a traçar um paralelo com a nossa atual situação. Quantos de nós estávamos acostumados a viver a nossa vida religiosa bem certinha, com nossos cultos às quartas-feiras e domingos, nossos DGs quinzenais, a cada encontro vendo a glória de Deus se manifestar com curas, maravilhas e milagres, e de uma forma sorrateira parece que isso foi tirado de nós, e deixamos de uma forma de sentir, deixamos de chorar, deixamos de pular, deixamos de vibrar, porque deixamos de ter um encontro naquele dia. É estranho como a gente acostumou a ter encontros marcados com Deus às quartas e domingos. Nos acostumamos a ter horário para encontrar a Deus, nos acostumamos a ter momentos para encontrar a Deus, nos acostumamos a ter uma agenda muito formal com Deus. E com isso vamos deixando de lado as maravilhas de um relacionamento de 24 horas com Deus.
E era mais ou menos isso que aquele povo sentiu quando o profeta relatou para eles aquilo que havia acontecido. Mas vocês poderiam me dizer que foi em outra época, outro momento da história. Aquele povo realmente atingiu o limite da idolatria e do pecado. Não deixaram para Deus outra alternativa a não ser os abandonar à própria sorte. E talvez seja isso também que seja muito ensinado por algumas pessoas, que Deus abandonou Israel quando o copo da maldade daquele povo chegou ao limite e transbordou. Só que hoje, eu não vivo mais naquele tempo. Hoje eu vivo em outra época. Hoje eu vivo no tempo da graça. E longe de mim querer recriminar seu discurso ou seu entendimento, mas se você consegue enxergar Deus dessa forma dividida, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, talvez a sua imagem de Deus possa estar distorcida do real amor dele para a sua vida, assim como ele tinha pela vida daquele povo. Nós temos um missionário muito amigo nosso, que está no Paraguai agora. Ele foi nosso professor nas aulas de evangelismo na Jocum, e ele tinha uma ilustração que era muito legal, que era mais ou menos assim: se você tem a imagem de Deus como um homem, né, barbudo, vestido de branco, com um raio na mão, pronto a destruir todos nós, e só não o faz porque Jesus está na frente dele, pulando, se falar assim: não destrói eles agora não, ainda não, eu estou aqui, eu estou fazendo algo. Se a sua imagem de Deus é essa, a sua imagem de Deus está completamente contaminada de quem realmente Ele é. Ela está completamente distorcida, ela está completamente fora de foco daquilo que Deus realmente é, ou daquilo que Deus sonha que você entenda e o conheça. Você está enxergando Deus com uma perspectiva completamente equivocada, vendo um Deus não amoroso, mas punitivo, vendo um Deus muitas vezes raivoso e em vez de misericordioso, um Deus mais pronto a julgar, um Deus mais pronto a punir do que um Deus de redenção. E para isso eu te convoco um dia a bater um papo muito longo com o pastor Marlon. Ele vai adorar fazer isso, vai te dar uma aula de paternidade de Deus, que nunca mais você vai ter essa visão de Deus. Vai ser capaz de transformar essa visão de Deus na sua vida, porque talvez isso seja realmente fruto daquilo que você tem vivido com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com alguém que te deu referência de responsabilidade, ou te deu referências de cuidado, que muitas vezes foram deixadas de lado ou foram negligenciadas, e você acaba transferindo isso para Deus Pai. Mas se você tem essa visão, em nome de Jesus, ela acaba hoje. Em nome de Jesus, ela precisa terminar hoje. Porque Deus está longe, completamente longe dessa visão. O Deus que nós professamos, o Deus que nós queremos te apresentar, o Deus que nós queremos professar, o Deus que eu quero que você conheça de maneira poderosa, é um Deus que se entregou por você, que se entregou por mim, que esteve pronto e está pronto a todo momento a entregar o seu melhor, para que possamos um dia viver ao lado dele, para que nos justifique, para que nos dê a redenção, para que nós possamos alcançar algo que pela nossa própria força jamais seríamos capazes de conseguir. Então, se você tem uma imagem distorcida de Deus, se você está enxergando Deus simplesmente como esse homem pronto a te punir, em nome de Jesus, tire essa visão de Deus. Deus é o mesmo ontem e hoje. O mesmo amor que Ele tinha quando Ele te criou, quando Ele soprou o fôlego de vida lá em Adão, é o mesmo amor que Ele tem hoje por você. A mesma vontade que Ele teve de soprar o fôlego de vida e encher o homem, fazer o homem, com um amor inexplicável, Ele tem hoje para te salvar e para te redimir. Malaquias 3,6 vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo.
A Bíblia é o mesmo livro, de Gênesis a Apocalipse. Em nome de Jesus, não tente ler a Bíblia de uma maneira diferente, não tente ler a Bíblia como antes e depois. Ela é um livro inteiro e que fala de um único e verdadeiro amor. O mesmo Jesus que estava no princípio com Deus é o mesmo que veio à terra e o mesmo que vai retornar para buscar a sua igreja, como está escrito em Hebreus 13:8. E diante disso tudo que eu disse a vocês, eu só realmente tenho uma pergunta para fazer a vocês. O seu Deus é invisível? Por certo tempo, aquele povo acreditou que era. Se lermos novamente Zacarias, lá no capítulo 7, no verso 3, vai dizer assim: devemos continuar a lamentar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos. Sabe o que esses versos querem dizer, de verdade? Nós somos livres agora. Deus havia nos abandonado, sofremos, fomos deixados por Ele, e agora Ele disse que voltaria, como está lá em Zacarias, capítulo 8, verso 3, diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para o monte Sião e habitarei em Jerusalém, então Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos será chamado Monte Santo. O mesmo Deus que 70 anos antes havia abandonado Jerusalém, havia saído, subido a leste e ido embora, havia agora avisado ao profeta que ele retornaria. E se lermos esse capítulo com mais calma, ele diz que ele nunca abandonou aquele povo porque ele tem zelo ou ele tem ciúmes. Cada versão vai usar uma palavra, mas ele tinha um apreço todo especial por aquele povo e ele retornou. Aqueles que estavam invisíveis para nós, imaginem eles dizendo isso: aquele que estava invisível para nós agora se tornou visível novamente. A igreja vai reabrir, o templo vai ser reaberto, o templo vai ser reconstruído. Assim, eu preciso lamentar e jejuar ainda? Ou ainda assim eu preciso vigiar e ficar atento, pois não tenho Deus me vigiando? Os nossos cultos presenciais vão retornar. Que alegria, voltarei a ver a glória de Deus de novo. Aquela solidão de Deus que me consumia, aquela quarentena que me forçava a ler a Bíblia ainda mais para me manter santo, vai acabar. Quarentena que, se durasse um pouquinho mais, eu me desviava. Talvez por um tantinho assim eu não me desviei. Talvez você esteja passando por tudo isso. O cativeiro babilônico cumpriu um propósito com a nação de Israel. Toda idolatria foi expurgada do meio deles. A adoração e sacrifício a outros deuses, a falta de zelo com o templo e com as coisas do templo, tudo isso foi curado naquele povo. Eles acreditavam que haviam sido abandonados por Deus e que tiveram que voltar à santificação, a fim de que Deus voltasse a olhar para eles com os olhos amorosos. Eles precisavam fazer algo para Deus, para que de alguma maneira Deus lembrasse deles, para que de alguma maneira Deus falasse assim: cara, aquele lá é meu povo, eu preciso voltar para eles. Olha como eles estão se santificando, olha como eles estão buscando mais, olha como eles estão se dedicando mais, olha como eles abandonaram a idolatria, olha como aquelas práticas que eles faziam foram abandonadas. Olha, talvez agora seja realmente o tempo de eu voltar. Eles achavam que alguma coisa que eles fizessem pudesse fazer com que novamente a graça voltasse aos olhos de Deus para aquele povo. A graça que hoje nós batemos no peito e declaramos aos quatro ventos que é o nosso favor imerecido, conquistada na cruz do Calvário por Cristo. Essa graça eles criam que só conseguiriam com jejum e santificação. A falta de visão do templo aberto criou neles um sentimento de abandono, que só era capaz de ser apaziguado se integrando numa vida santa que há muito tempo eles haviam esquecido. Assim como no tempo de Isaías,
Deus volta a dizer para eles logo mais à frente que não era isso que o satisfazia. Não adiantava eles voltarem do cativeiro cheio de abandonando toda a idolatria, abandonando todas as práticas antigas, voltando com uma capa de religiosidade, uma capa de santidade, se eles não tinham realmente um coração que entendesse a misericórdia e a compaixão do Senhor. Os sacrifícios que seriam feitos no templo que seria reconstruído, toda adoração, todo o serviço dos levitas, tudo aquilo que seria reconstruído, tudo aquilo que seria reaberto para eles, seria impossível se realmente o coração deles não tivesse voltado para aquilo que o Senhor queria fazer verdadeiramente em suas vidas. Se eles não realmente começassem a enxergar toda a misericórdia, toda a paixão, tudo aquilo que o Senhor sonhava para aquele povo, desde que escolheu cada um deles para ser povo dele. A misericórdia, o cuidado com o próximo, o zelo puro e exclusivo com o Senhor e não com o templo. Isaías já profetizava e já falava sobre isso muito antes do cativeiro. Muito antes do cativeiro, ele já alertava o povo: o que me adianta sacrifícios? O que me adianta suas festas bonitas, suas festas que duram semanas, se o coração de vocês não está verdadeiramente aonde eu quero que ele esteja? Se realmente o coração de vocês está longe daquilo que eu sonhei para vocês, se o coração de vocês realmente não foi entregue por completo, e vocês passam 70 anos no cativeiro, vocês realmente abandonaram toda a adoração que vocês tinham para Astarote, ou seja lá para qualquer outro Deus que tivesse invadido a adoração que existia em Jerusalém. Se todas as práticas erradas, escondidas dentro do templo foram abandonadas, foram deixadas de lado, não adiantaria nada disso se quando vocês voltassem e reconstruíssem um templo, o coração de vocês estivesse preso a um outro tipo de idolatria. Uma idolatria agora a religião. Uma idolatria agora que está mais preocupado com o serviço do que com o servir a Deus. Uma idolatria que está mais preocupada numa adoração que sai dos lábios, mas que não brota no coração. Um louvor que brota da sua boca, mas jamais queimou verdadeiramente no seu coração, nem na sua mente. Uma idolatria à forma e não ao dono dela. Ezequiel 11, do 16 ao 20, diz assim: portanto, diga aos exilados, assim diz o Senhor soberano, embora eu tenha espalhado entre as nações do mundo, serei um santuário para vocês durante o seu tempo no exílio. Eu, o Senhor soberano, digo que os reunirei das nações onde foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Quando eles regressarem à sua terra natal, removerão todo o resquício das suas imagens repugnantes e de seus ídolos detestáveis. E eu lhes darei um só coração, e colocarei dentro deles um novo espírito, e removerei seu coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que obedeçam meus decretos e estatutos. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O que aquele povo havia esquecido, ou negligenciado, que não seria o serviço deles, que não seria o jejum, que não seria a sua busca por santidade, que faria qualquer diferença naquilo que Deus faria na vida deles. Quem transformaria seus corações de pedra não seria a sua santidade, não seria o seu jejum, nada daquilo que eles fizessem transformaria seus corações. A graça de Deus os transformaria. E tudo que eles precisavam fazer era reconhecer que estavam andando em caminhos errados, e o próprio Deus faria seus corações de carne novamente. Então o Deus que eles criam, que estava invisível, havia trocado o templo físico por um templo espiritual. O próprio Deus seria o santuário onde eles iriam buscar o socorro e redenção.
Então, enquanto eles criam que sua santidade os estava curando, Deus começava um processo de habitação de mentes e corações daquele povo. Mas, pastor, Deus não habita onde o pecado existe sem o sangue de Jesus no madeiro. Como isso seria possível? E eu te convoco a lermos juntos uma leitura muito especial de Zacarias 3. Eu até vou pegar aqui na Bíblia. Diz assim Zacarias capítulo 3. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. E é importante que você entenda o seguinte: quando Zacarias escreve o anjo do Senhor, ele está fazendo uma epifania de Jesus Cristo. Então imagina Josué, Jesus Cristo e Satanás. E o que Satanás estava fazendo? Acusando. Isso que ele faz. Ele é o nosso, ou seria aquele que seria o rememorador, né? Aquele que traz à memória a culpa. Aquele que quer trazer à memória tudo que não te convém. É o nosso adversário. É aquele que faz oposição. E o verso 2 diz assim: o Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito as suas acusações. Eu rejeito tudo que você tenta trazer à memória. Eu rejeito tudo aquilo que você tenta acusar o meu servo. Eu rejeito tudo aquilo que você tenta fazer com que ele perca o foco de mim. Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, o repreende. Este homem é como a brasa tirada do fogo. E Josué continuava em pé diante do anjo. Suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupa de festas. Entendam: Josué, Jesus, Satanás. O acusador fazendo aquilo que ele faz de melhor, fazendo com que Josué fosse acusado de todos os seus pecados. Josué tinha sido escolhido para ser sacerdote. Josué tinha sido escolhido para ser uma demonstração daquilo que viria, na figura de Jesus Cristo. E mesmo assim Josué tinha os seus pecados, ele era um homem como eu e como você, e Satanás estava ali ao lado dele pronto e acusando. Mas Jesus diz para Josué: eu removerei de você o seu pecado. Eu removerei de você o seu pecado. Eu tirarei essas roupas imundas que você veste e eu te darei roupas novas. Entenda, a graça já estava disposta na vida de Josué há muito tempo. Muito tempo. E eu disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça, ou seja, uma limpeza completa de mente, uma limpeza completa daquilo que lutava na cabeça de Josué. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. A graça sempre esteve disponível. Deus nunca foi invisível. Talvez aquele povo não estivesse conseguindo vê-lo porque não estava vendo o templo. Talvez aquele povo não estivesse conseguindo vê-lo porque não estava vendo o profeta falar, porque não estava vendo o sacerdote cumprir todas as obrigações, porque não estava vendo os levitas fazendo todo o serviço do templo, porque não estava vendo os levitas cantarem e adorarem ao Senhor. Então eles criam que o Senhor os havia abandonado, que ele estava invisível a eles. Aqueles homens apenas não sabiam como enxergar, apenas não sabiam como vê-lo em sua glória
e majestade. A diferença é que somente aquela nação, naquela época, era sua. Aquela nação tinha sido escolhida por Deus para ser o seu povo. E nós, depois que o Verbo se fez carne, fazemos parte dessa nação. Eu escrevi há um tempo atrás, Deus sempre trabalhou, só que agora Ele está em home office. Ele trabalha de casa, Ele trabalha diretamente no seu coração. Hoje, infelizmente, você não está aqui sentado na minha frente, literalmente, num culto presencial. Estamos num culto online, com pastores se desdobrando para manter uma chama acesa no coração de suas ovelhas. Como se sua voz precisasse ser ouvida, como se sua voz não pudesse ser calada, como se sua voz tivesse que ser ecoada cada vez mais forte, cada vez mais alto, a fim de que suas ovelhas não se perdessem. Porque se a voz deixar de ser ouvida, se nós pararmos de pregar, se nós pararmos de estar clamando, se nós pararmos de estar entregando para vocês um culto, seja lá da forma que for, em vez de buscar uma ovelha que tenha se perdido, nós teremos que buscar 20, 30, sabe-se lá quantas ovelhas. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu falo pela Dunamis, mas eu creio que se você não faz parte dessa igreja, faz parte de outra igreja, nós pastores ainda estamos dispostos a ir atrás dela. Se for uma, se for duas, se for 3, 4, 20, 30, sem medo, sem receio, simplesmente indo atrás. Porque somos especiais, porque somos super-homens? Não. Porque em momento algum, Deus se tornou invisível para a gente. Porque em momento algum, Deus deixou de trabalhar em nossas vidas, porque Deus deixou de nos mostrar tudo aquilo que Ele tem reservado para a minha vida e para a sua vida. E aquilo que eu tenho para a minha vida, aquilo que eu tenho para a minha família, eu anseio para a sua vida e para a sua família. Deus jamais esteve invisível. Deus jamais esteve ausente. Talvez hoje a gente não possa estar cultuando do jeito que sonhávamos. Talvez hoje talvez não possamos estar adorando a Deus da forma que sonhávamos, ou da forma que queríamos, ou da forma que estávamos acostumados. Mas da mesma forma que Deus agiu naquele povo, da mesma forma que Deus agiu naquela nação, quando os curou daquela idolatria, e mesmo assim quando eles ameaçaram errar, quando eles ameaçaram a se perder novamente, porque não sabiam como fazê-lo depois de 70 anos, Deus vem de maneira muito especial e dá uma palavra para cada um deles. Zacarias capítulo 8 diz assim: os jejuns habituais que vocês têm observado no 4º mês, bem como no 5º, ou no 7º, ou no 10º mês, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e amem a paz. Esqueçam toda a religiosidade que vocês achavam que vocês viessem do cativeiro, vocês teriam que viver. Esqueçam toda a religiosidade que talvez após essa pandemia vocês vão ter que viver. Esqueçam toda a religiosidade que vocês acham que tem que viver para se tornarem mais santos dentro das suas casas. Apenas se entreguem a esse amor, a essa forma incondicional de amar, ao mesmo Deus de ontem, que é o mesmo Deus de hoje, que é o mesmo Deus de amanhã, que é o mesmo Deus que entregou o seu melhor para você, que é o mesmo Deus que entregou o melhor para a sua vida, que entregou para aquele povo e vai continuar entregando para você até o fim dos tempos. Entregue tudo para Ele. Se entregue de coração. Se entregue de corpo e alma. Não deixe de adorar ao Senhor. Talvez você apenas não esteja enxergando.
Mas assim como aquele povo não enxergava mais, e ele já visitava seus corações, ele hoje pode visitar o seu coração. Ele pode fazer queimar uma vontade toda especial de falar com Ele. Ele pode fazer queimar uma vontade toda especial de adorá-lo e de enaltecê-lo. Não deixe que esse culto acabe sem você entregar uma oração sincera para Ele. Não deixe que esse culto acabe sem que você entregue algo que seja exclusivamente para Ele. Uma palavra só sua com Ele. Porque Ele vai compartilhar uma palavra dEle com você. Abra os seus ouvidos, abra a sua mente, mas acima de tudo, abra o seu coração. Não se importe com sua esposa, com seu pai, sua mãe, seu marido que está ao seu lado. Apenas feche os seus olhos e o busque em oração. Mas eu não sei como fazê-lo, não sei o que falar com ele. Feche os seus olhos. Aonde quer que você esteja. E eu vou falar para vocês também que estão aqui hoje na gravação também. Feche os seus olhos. E apenas falem para Ele assim: Pai, eu tive medo de não te enxergar. Eu tive medo diante de tantas acusações. Eu tive medo diante de tantas palavras que me deixavam para baixo. De tantas situações que tentaram me derrubar, Pai. Eu tive medo de não mais te encontrar. De não mais ser possível sentir a Tua presença, sentir o Teu toque, sentir os milagres, de ver a Tua glória enchendo a mim e aos meus irmãos. Mas em nome de Jesus eu lanço fora esse medo agora, Pai. Eu derramo esse medo aos Teus pés, ó Pai, e te peço, se mostre a mim, Senhor. Faça queimar em mim um coração completamente diferente, completamente especial daquilo que eu tenho vivido. Talvez eu tenha sido automático na minha adoração, talvez eu tenha sido automático naquilo que eu entrego para o Senhor, talvez eu tenha sido automático naquilo que eu tenho demonstrado para Ti. Mas em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, fala comigo, Senhor. Quando eu pegar a Bíblia hoje para lê-la, Pai, fala de maneira poderosa e de maneira especial, Pai. Se eu tinha medo do Senhor ter se tornado invisível, se faz o mais do que visível. Faz resplandecer em mim. Faz resplandecer em mim, que as pessoas te vejam através dos meus olhos e dos meus lábios. Que o Senhor se torne visível para o mundo através da minha vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. E se talvez você esteja vendo esse culto pela primeira vez, e se talvez você seja uma visita para a gente hoje na Dunamis, se talvez você hoje esteja buscando algo especial para o Senhor, talvez você tenha vivido com esse Deus invisível por muito tempo, talvez você tenha vivido essa invisibilidade de Deus por muito tempo, achando que você não era merecedor, que você estava abandonado e que não era digno dele. Talvez você tenha simplesmente achado que você não era merecedor. E eu te peço, apenas se entregue a esse amor. Eu não sei como fazê-lo, eu não sei como acontecer. Será que é possível para mim, todo errado? Será que é possível mesmo para mim, cheio de pecados, ter um encontro pessoal com Ele? Será que é possível que Ele se torne um Deus visível para mim? Sim. E para isso, basta que você confesse Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E para isso, você só precisa repetir comigo essa oração. Diz assim: Pai, em nome de Jesus, eu renego, Senhor, todo o meu passado. Eu renego todo o pacto, toda a aliança que eu fiz longe de Ti. Satanás, o acusador, Satanás, aquele que me traz à memória os meus pecados e meus erros, Satanás, aquele que só serve para me lembrar de coisas ruins, eu te repreendo da minha vida e coloco Jesus Cristo no meu coração.
Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Espírito Santo, faz morada em mim, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, vai aparecer um telefone aqui do nosso acolhimento. Entre em contato com a gente, ou entre em contato no chat que está acontecendo aqui no YouTube, ou entre em contato lá através do Facebook, né? Coloca a mensagem lá, alguém vai entrar em contato com você. Deixa que nós te conheçamos, deixa que nós batamos um papo com você. Eu tenho certeza que nós vamos crescer muito juntos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a tua casa. E se você foi abençoado por esse culto, se você foi tremendamente impactado por esse culto, não deixe de compartilhar com outros. Não deixe de compartilhar com outras pessoas, né? Tem os símbolozinhos que eu não lembro agora quais são, a setinha que você clica e compartilha, tem um dedinho que faz assim, né? Que dá o joinha, tem um sininho que ativa as notificações, tá? Façam tudo isso, compartilhem com 2, 3, 4, 5, abençoem outras vidas. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar poderosamente. E abra suas mãos assim. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o conforto e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa e com a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.